Então, pessoal, vamos iniciar aí nossa bateria de correção de exercícios de química. Então, vamos iniciar aqui. Esse exercício, pessoal, é da página 93. O exercício de número 1. Aquele aqui, ok? E ele diz o seguinte: um dos isótopos do elemento oxigênio disponível na natureza é o O17. Suponha uma amostra de óxido de cálcio composto constituinte de cal usado na construção civil, na qual todo íon O2- presente seja desse isótopo. Quantos prótons, elétrons e nêutrons existem em um íon O-? Então, pessoal, essa questão é bem tranquila de fazer, né? Ele dá o isótopo, deixa eu colocar aqui, 17, 2-. E ele pede o número de prótons, elétrons e nêutrons. Pessoal, bem tranquilo, né? O número de... A gente tem dois números aqui, 8 e 17. Então, de cara, pessoal, o número de massa é o número maior. Qual é o número maior entre 8 e 17? É o 17. Então, 17 é a massa e o Z é o número menor, que é o número atômico, é o 8. Então, lembra que eu falei que Z é igual a P, que é igual a E? Então, se Z é 8, P vai ser 8. E N, pessoal, é A menos Z, ok? Então, substituindo, quem é A? A é, tá aqui, pessoal, ó. Aqui, ó, 17. E quem é Z? 8. Então, o número de nêutrons vai ser 9. E o número de elétrons? Pessoal, quando eu tenho aqui, ó, 2-, significa que eu tenho 2 elétrons a mais. A mais aqui, professora? A mais que os prótons. Ok? Então, qual é o número de prótons, né? 8. O número de prótons, né? 8. Se ele tem 2 elétrons a mais que próton, que o número de prótons, então 8 mais 2, então ele tem 10 elétrons. Então, tá aqui a resposta da questão. Ok? A questão, ainda na página 93, a questão de número 2. Então, a questão de número 2 diz o seguinte: quando o ferro metálico enferruja, formam-se compostos contendo íons Fe+2 e Fe+3. Considere esses íons do isótopo 56 do ferro. Quantos prótons, elétrons e nêutrons tem cada uma dessas espécies? Então, ele pergunta quantos prótons, elétrons e nêutrons tem nesses íons. E ele deu aqui como dado. Então, pessoal, essa questão é bem tranquila de se fazer. Então, vou botar aqui, questão número 2. Então, vamos começar. Ele fala o seguinte, pessoal, que o íon F de ferro +2 e de ferro +3, ele é isótopo 56 do ferro. Então, a massa do ferro, ele já deu 56, ok?
E ele deu também aqui, pessoal, ó, o número atômico. Então, o Z do ferro é 26, ok? E ele quer prótons, elétrons e nêutrons. Bem tranquilo, né? Então, se Z é 26, P vai ser o que, pessoal? 26 também. E E? Pessoal, ele é ferro mais 2, ok? Então, se ele é um íon de ferro mais 2, significa que ele tem mais menos 2 elétrons. Ele tem 2 elétrons, deixa eu botar aqui bonitinho. Ele tem 2 elétrons a menos do que o próton. A menos do que próton. Ok, pessoal? Então, se próton é 26 e ele tem 2 elétrons a menos, significa que ele tem 24 elétrons, porque esse fato de ter uma carga positiva significa que ele tem um excesso de prótons, ou seja, uma deficiência de elétrons, ok? E o número de nêutrons, pessoal, bem tranquilo, né? Nêutrons é o quê? A menos E. Nêutrons é, quem é A? 56. Então, pessoal, 56 menos 26, então N é igual a 30. Então, o número de nêutrons é 30. E o ferro mais 3, vamos lá. A já tem, que é 56. O Z é 26. O P também é 26, porque Z é igual a P. Botar um Z bonitinho. Z é igual a P. Pronto. O número de elétrons, pessoal, aí no caso, ele tem uma deficiência de elétrons, porque ele tem uma carga positiva a mais. Que deficiência é essa? De 3 elétrons. Então, vai ser 23 menos 3. 26 menos 3 igual 23 elétrons. E o número de nêutrons vai ser 56 menos 26. O número de nêutrons, 30. Ok, pessoal? Então, tá aí a resposta da questão número 2. Pessoal, página 94, exercício número 2. Ok? Diz o seguinte, né? Um estudante recebeu um folheto na feira de ciências contendo a seguinte tirinha: Associação de Físicos Nucleares, liquidação de partículas elementares. Compre um elétron, um próton e leve um nêutron de graça. Com as partículas referidas do folheto, o estudante poderá construir um isótopo do átomo de... Então, ele quer um isótopo do átomo, aí ele diz, do sódio, do hélio, do boro e do hidrogênio. Isótopo, pessoal, é elemento que tem o mesmo número de prótons, não é isso? Então, pessoal, vamos resolver essa questão. Para a gente resolver essa questão, a gente tem que saber algumas informações. E para essas informações, a gente tem que consultar a tabela periódica. O número atômico do cálcio, do sódio, que é a letra A, o número atômico do sódio, o Z, é 11. Então, o número atômico do hélio, que é a letra B, a letra A, letra B. O número atômico do hélio é 2. O número atômico do boro, o número atômico dele, o Z dele é 5. E na letra D, pessoal,
do hidrogênio. Que o Z do hidrogênio, pessoal, é 1. Então, pessoal, se o Z do sódio é 11, o número de prótons do sódio vai ser o quê? 11. Então, ó, já quebrou. É um elétron e um próton. Esse elemento que ele está falando aqui na tirinha, esse elemento X, eu vou chamar de X porque eu não sei qual é, ele tem um elétron, ele tem um próton e ele tem um nêutron, ok? Então, o Z dele é 1 também, porque Z não é igual a P. Então, essa é a característica desse elemento. Então, pessoal, já perdeu o sódio, porque ele tem 11. Então, não é a letra A. Não é a letra A. Vamos ver a letra B. O hélio também não, porque o Z do hélio é 2. E o Z do nosso elemento, que a gente não conhece, é 1. Então, também já perdeu. Não é. Deixa eu botar assim. Um Nzinho. Não. O boro também, pessoal, também perdeu. Ó, o Z dele é 5. Então, não é também o boro. Então, só sobrou a letra D. O Z do hidrogênio é 1. E realmente o nosso elemento misterioso, o Z dele é 1. Então ele está se referindo ao isótopo do hidrogênio. Ok? É a letra D. Ok, pessoal? Pessoal, ainda na página 94, a questão número 3. Correto? Está até aqui marcado, ó. Diz o seguinte: a figura ao lado representa um fenômeno ocorrido ao atritar um pente em uma flanela e depois aproximá-lo de papel picado pelo fato de o pente ficar eletrizado por atrito. Então, ele eletrizou, né, esfregou lá o pente na flanela e depois aproximou o papel, atraindo, né, alguns pedaços de papel, conforme aqui a figura. Tendo em vista a evolução dos modelos atômicos de Dalton até Bohr, o primeiro modelo que explica o fenômeno de eletrização é o de eletrização, quase não sai, né? É o de... Então, pessoal, ele está perguntando qual o primeiro modelo que aparece fenômeno, né? Desse comportamento de elétrons estarem em constante movimento, de estarem em interação. E o primeiro a considerar que o átomo é formado por partículas positivas e negativas, e a partir disso a entrada ou saída de elétrons provocaria um desequilíbrio de carga, dando origem aos íons, que são átomos carregados positivamente ou negativamente, foi, pessoal, o modelo de Thomson. Então, a resposta aqui dessa questão é a letra C. Ao atritar o pente a uma flanela, podemos considerar que seus átomos não estão mais neutros, ou seja, o pente está eletrizado. E quando a gente vai aproximar um corpo eletrizado de corpos neutros, como os papéis, no caso ali os papéis estão neutros, e o pente está eletrizado. O último, né, os papéis, passa a ter uma distribuição de suas cargas com regiões com predomínio de cargas positivas e outras de cargas negativas. Sendo assim, eles são atraídos pelo corpo eletrizado. Então, quando a gente eletriza um corpo, né, por atrito ou por uma carga, um excesso de carga, a gente aproxima no corpo neutro, esse corpo neutro é atraído por esse corpo eletrizado. Então,
o primeiro a pensar dessa forma, né, numa forma de entrada e saída de elétrons, formação de íons, foi Thomson. Pessoal, ainda na página 94, página 94, o exercício de número 5, olha marcadinho aqui. Diz o seguinte: na natureza podem se encontrar 3 variedades isotópicas do elemento químico urânio, representadas abaixo. Com relação a esses isótopos no estado fundamental, assinale o que for correto. Então, a gente tem 3 isótopos, lembrando que isótopos é o mesmo número de prótons, né? O urânio 234, o urânio 235 e o urânio 238. Na premissa 1, ele diz o seguinte: o urânio 234 possui 92 prótons e 92 elétrons. Vamos ver? Então, vou botar aqui o urânio 234 e aqui embaixo 92. Então, pessoal, a gente tem 2 números, né? Vou botar até de cor diferente. Então, a gente tem 2 números. Então, o número maior é o número de massa. Então, a massa dele é 234. O número menor é o número atômico, que é 92. Lembra que eu falei que Z igual a P, o número atômico é o mesmo número de prótons? Então, se Z é 92, o número de prótons também vai ser 92. E o número de elétrons também 92, porque ele não está assinalando se ele é um cátion ou um íon, ou um ânion. Aqui ele não está em forma de íon. Então, o E dele é 92. E o número de nêutrons é o quê? É A menos Z. Então, o número de nêutrons vai ser 234 menos 92. Então, o número de nêutrons vai ser 142. Então, o número de nêutrons vai ser 142. Ok, pessoal? Então, vamos fazer o segundo. Vou botar de azul, pronto. Que é o urânio 235, embaixo 92. Então, A 235. O Z 92. O P 92. O número de elétrons 92. O número de N vai ser 235 menos 92, que vai ser 143. Vamos fazer também logo o terceiro, que a gente já analisa, compara todos. O urânio 238 e Z92. Então, A do urânio 238. O Z dele, 92. O número de prótons, 92. O número de elétrons, 92. E o N dele vai ser 238 menos 92, que vai me dar 146. Ok? Então, a gente já fez os 3, vamos analisar aqui as alternativas. Deixa eu mudar de cor de novo. Pronto. Então, a alternativa A diz o seguinte: o urânio 234 possui 92 prótons e 92 elétrons. Ok, 92 prótons e 92 elétrons. Então, essa primeira é verdadeira, está ok. Na 2, ele diz: o urânio 235 possui 92 prótons e 143 nêutrons. 92 prótons e 143 nêutrons. Ok também. Então, verdadeiro.
No 4 ele diz, os 3 átomos possuem... No 4 diz, os 3 átomos possuem o mesmo número de massa. Não, pessoal, o número de massa é diferente, ó. O 234, o A dele é 234. O 235, o A dele é 235. E o terceiro aqui é o 238, o A dele é 238. Então, essa 4 aqui é falsa. Então, vou botar um F de falsa. E a 8 diz o seguinte, o urânio 238 possui 92 elétrons e 143 nêutrons. 238, 92 elétrons, ok, e 146 nêutrons, ok, pessoal, verdadeira. Aí ele pergunta o seguinte, dê como resposta a soma dos números associados a afirmações corretas. Bem tranquila, né? Então, é 1 mais 2 mais 8, que vai dar 11. Então, o valor da soma é 11. Ok, pessoal? Então, pessoal, essa questão é a questão de número 16 da página 96. Página 96, questão de número 16. Está até aqui marcado, ó. Ela diz o seguinte, com a frase grupo concebe átomo mágico de silício, né? Um grupo concebe átomo mágico de silício. A edição de 18/6/2005 da Folha de São Paulo chama a atenção para a notícia da produção de átomos estáveis de silício, com 2 vezes mais nêutrons do que os prótons, por cientistas da Universidade Estadual da Flórida, nos Estados Unidos da América. Na natureza, os átomos estáveis deste elemento químico são o silício 28, 29 e o 30 e o 30. O silício 28, 29 e 30. Quantos nêutrons há em cada átomo mágico de silício produzido pelos cientistas da Flórida? Então, eles produziram um átomo que tem 2 vezes mais nêutrons do que prótons. E a questão pergunta quantos nêutrons existem em cada átomo do silício em relação ao silício que a gente tem na natureza, né? Em relação ao silício que a gente tem na natureza. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o silício, né? Que a questão dá pra gente. Então, o silício é 2814. Ele dá também o silício, vou botar mais distante. O silício é 2914. E o outro, que é esse aqui, que é o silício 3014. Ok? Então, ele está perguntando o quê? Quantos nêutrons há em cada átomo mágico do silício? Pessoal, vamos começar pelo primeiro? Deixa eu mudar, vou deixar de vermelho. Então, vamos lá. O A desse cara é 28. Vamos fazer tudo só para a gente exercitar. Então, o número atômico do silício 28 é 28. O Z dele é 14. O número de prótons dele é 14. E o número de nêutrons vai ser o quê? A menos Z. Então, o número de nêutrons vai ser 28 menos 14. Que vai me dar 14. Ok? Então, esse segundo aqui, qual é o número de prótons dele? 14. E o terceiro aqui, qual é o número de prótons? Esse 30. Deixa eu mudar de cor aqui. Vou mudar de cor esse aqui. Esse segundo aqui, o número de prótons dele é quanto? 14. E o terceiro, o número de prótons dele é quanto? 14 também, pessoal. Então, os 3 silícios, eles têm o número de
prótons de 14. O silício mágico produzido pelo pessoal lá da Flórida, ele tem o quê? 2 vezes mais nêutrons do que prótons. Pessoal, se o próton ele tem 14, então eu vou dobrar esse valor. Para eu achar o nêutron, tem que fazer o quê? 2 vezes 14, que é 2 vezes P. 2 vezes próton, não é isso? Quanto que vale próton, né? 14? Então, 2 vezes 14. Logo, o número de prótons o número de nêutrons é 28. Então, é a alternativa C. Ok? Eu só fiz isso aqui para a gente exercitar mesmo, tá? Pessoal, página 97. Página 97, exercício de número 18. Vou botar até aqui embaixo. Pronto, 18. Ok? Ele diz o seguinte: homenageando Nicolau Copérnic, o elemento químico 112 poderá receber o nome de copernício, tendo 165 nêutrons. Esse elemento, sintetizado na Alemanha em 1996, poderá ser representado por... Então, ele está perguntando qual elemento, de que forma esse elemento, o copercínio, ele poderá ser representado. Então, ele dá aqui as opções. Então, vamos fazer como seria esse elemento? Então, a primeira informação que ele me dá é que o Z dele é 112. Então, o Z é 112. E ele diz que o elemento tem 165 nêutrons. Ok? Pessoal, o número atômico é o quê? É Z mais N. O número de massa, pessoal, é Z mais N. Então, Z é quanto? 112. E o número de nêutrons? 165. Então, isso aqui vai me dar 277. Ok? Então, o número atômico ele tem que ter 277 de massa e 112 de número. O número atômico não, o elemento químico ele tem que ter 277 de massa e o Z dele tem que ser 112. Ok, pessoal? Então, vamos analisar. Na A, a gente tem aqui 112 e 165. Já perdeu, né, pessoal? Não tem 165. E 112 não é o 165 não é o número de massa dele. O número de massa dele é quanto? 277. Então, a letra A é falsa. A letra B, pessoal, é 112 e 53. Não tem 53 aqui, não tem Z53, pessoal. E 112 não é a massa, 112 é o Z. Então, também já perdeu, é falso. Na letra C, pessoal, é 277 e 212. Opa! 277 e 112, né? 277 e 112. Pode ser a letra C. Vamos analisar as demais. Na letra D, 277 e 112 também. Tá batendo, ó. A C e a D, elas estão batendo. Porém, pessoal, C é o quê, pessoal? C é carbono, pessoal. C é o número atômico do carbono. É o símbolo atômico do carbono, é o símbolo do carbono. Então, essa aqui é falsa. E a E, pessoal, é 277 e 165. Também perdeu, pessoal. O Z dela não é 165, o Z dela é 112. Então, a E também é falsa. Então, a alternativa é C. C é a alternativa correta. Ok? Ainda na página 97, no exercício de número 19.
Diz o seguinte: o modelo relativamente simples para o átomo o descreve como sendo constituído por um núcleo contendo prótons e nêutrons e elétrons girando ao redor do núcleo. Um dos isótopos do elemento ferro é representado pelo símbolo F 5626, 5626. Em alguns compostos, como a hemoglobina do sangue, o ferro encontra-se no estado de oxidação +2. Considerando-se somente o isótopo mencionado, é correto afirmar que o íon de ferro +2, vamos analisar aqui, pessoal. Primeiro vamos analisar prótons, elétrons e nêutrons, para a gente poder ficar bem clara a informação. Vamos fazer? Então, vou botar até de uma outra cor, para diferenciar. Então, ele fala aqui, pessoal, ó, que o ferro, ele tem o número de massa dele 56 e o número atômico dele é 26. Então, A do ferro é 56 e Z do ferro é 26. O número de prótons do ferro vai ser 26. E o número de elétrons, pessoal, olha, ele é ferro o quê? Fe+2. Então, pessoal, ele está carregado positivamente, ele tem 2 prótons a mais do que elétrons, ou seja, ele está deficiente de elétrons. Quantos elétrons? 2. Então, se ele deveria ter 26 elétrons, ele passa a ter 24, né? Por quê? Vou até botar a continha aqui. 26 menos 2, 24 elétrons. E o número de nêutrons, pessoal, vai ser A menos Z. Então, o número de nêutrons do ferro vai ser 56 menos 26. Logo, o número de nêutrons é 30. Então, pessoal, a partir daí dessa análise que a gente fez de ferro, vamos olhar as opções, vamos avaliar as opções. Na letra A diz o seguinte: o número de nêutrons é 56. O número de nêutrons é 56. Já perdeu, pessoal. O número de nêutrons é 30. Então, a A de cara, ela é falsa. Então, vou botar um F aqui na letra A. Letra B. O número de nêutrons mais o número mais prótons é 56. E o número de elétrons é 24. O número de nêutrons mais prótons. O número de nêutrons mais prótons é 56. Sim. Por quê? Nêutrons é 30. Prótons é 26. Então, 26 mais 30 56. Então, a letra C é a correta. Perdão, a letra B é a correta. Mas vamos analisar as demais. E ele diz o seguinte: o número de elétrons é 24. Sim, aqui, pessoal, o número de elétrons é 24. Então, a letra B é a correta. Mas vamos analisar a C, a D e a E. A C diz o seguinte: o número de nêutrons mais prótons é 56. Ok, está correto. E o número de elétrons é 26? Não, pessoal, o número de elétrons é 24. Então, falsa. D, o número de prótons é 26. Ok, tá certo. E o número de elétrons é 56? Não, pessoal, 56 é o número de massa. Então, também é falso. E a letra E diz o seguinte: o número de nêutrons mais prótons mais elétrons é 56. Não, pessoal. O número de prótons mais nêutrons que é 56. E o número de prótons é 28. E a E está erradíssima. Então, é a alternativa C. Perdão. É a alternativa B. Ok, pessoal? Então, alternativa B, tá?